Você sabe qual é a diferença entre a falsa religião e o evangelho? A falsa religião, ela se baseia em obras e no mérito dos homens, enquanto o evangelho ele se fundamenta inteiramente na graça de Deus. Enquanto os adeptos da falsa religião, como disse Jesus em Mateus 23, fazem filhos do inferno, os salvos em Cristo Jesus fazem discípulos de todas as nações. Na falsa religião, as pessoas matam por aquilo que elas acreditam. Mas no Evangelho de Jesus Cristo, as pessoas morrem pelo que acreditam. E esse é exatamente o final do cenário da propagação de Cristo em Jerusalém, registrada pelo evangelista Lucas, nos capítulos de 1 a 7 do livro de Atos. Os judeus matando pelo que não queriam ouvir, e Estevão morrendo por causa do que ele precisava dizer. Os judeus matando em nome da falsa religião e Estevão morrendo pela causa do evangelho. Uma pilha de pedras cobriu o discípulo de Jesus, que até o último momento foi capacitado pelo Espírito a se manter fiel ao Senhor. Até então, os apóstolos da igreja primitiva, eles tinham sido ameaçados, mas a partir daquele momento eles começariam a ser mortos. Estevão foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Alguém que verdadeiramente negou a si mesmo, tomou a sua cruz e seguiu os passos do seu mestre Jesus. E esse é o mesmo caminho que nós somos chamados a trilhar no Evangelho. É a respeito disso que nós falaremos hoje. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 54 a 60, finalizando, pelo menos por um momento, a exposição do livro de Atos dos Apóstolos no que diz respeito à pregação dentro de Jerusalém. Os capítulos 1 a 7 de Atos dizem respeito à pregação apostólica dentro de Jerusalém. Em outro momento nós voltaremos para falar do restante do livro. Então nós estamos encerrando hoje essa parte. Assim diz a palavra do Senhor. Ouvindo isso, eles se enfureciam no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E então eles gritam e, tapando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele e, empurrando-o para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: não lhes atribuas este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Feche os seus olhos.
Pai, a nossa oração nesta manhã é para que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, através desta mensagem, ressuscite também mortos espiritualmente, através da pregação da Tua palavra. Faça a Tua vontade, glorifica o Teu nome, edifique a Tua igreja, e pelo poder da ressurreição de Cristo Jesus, que esse mesmo poder nos convença hoje do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Que esse mesmo poder nos capacite a viver da forma que o Senhor espera que vivamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto dessa passagem é o discurso de Estevão diante do Sinédrio, o grande tribunal judaico, após ter sido acusado por falsas testemunhas de falar contra Moisés, contra Deus, contra o templo e contra a lei. E basicamente nós podemos dizer que a pregação de Estevão aqui, diante do Sinédrio, foi quase que um panorama da história de Israel. Porque ele falou desde Abraão, passando pelos patriarcas, depois falou sobre José, Moisés, Josué, Davi e terminou em Salomão. Só que os judeus que estavam ouvindo a pregação de Estevão não se agradaram da conclusão da pregação. Versículos 51 e 53 do capítulo 7. Olha só. Homens teimosos, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também fazeis. Que profeta vossos pais não perseguiram? Mataram até mesmo os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por meio de anjos, não a guardastes. Essa foi a conclusão do sermão de Estevão, só para você ter uma ideia. E de forma resumida, se nós observarmos esse texto, nós veremos que Estevão chamou esses judeus de homens teimosos e incircuncisos. Incircuncisos tanto de coração quanto de ouvidos. Ele disse que o coração desses homens era resistente ao Espírito Santo. E ele disse que esses homens eram como os pais deles, assassinos de profetas. Ele disse que eles mataram os profetas messiânicos, aqueles que anunciaram a vinda do justo Jesus Cristo. E ele disse que esses homens, esses judeus que estavam ouvindo sua pregação, se tornaram traidores e homicidas da morte de Cristo. Ele disse que eles mesmos, que os próprios judeus, imagina você falar isso diante de um tribunal judaico lotado, os próprios judeus, eles não guardavam e não se submetiam à lei de Deus. E aí a gente entende o porquê que o texto que nós lemos, ele já começa com os judeus e os membros do Sinédrio furiosos. O texto diz que eles ficaram furiosos a ponto de ranger os dentes contra Estevão, como que simulando em suas bocas uma espécie de representação do próprio inferno, porque a Bíblia fala do inferno como lugar onde haverá choro e ranger de dentes eternamente. Porém, irmãos, naquele momento tão crítico, de olhares ferozes e ameaçadores, diante do perigo iminente de morte, do transbordamento de ódio de homens assassinos, como se não tivesse acontecendo nada, e a despeito dos seus opositores,
Os versículos 55 e 56 vão dizer que Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, ele viu a glória de Deus, e ele viu Jesus em pé, à direita de Deus, e ele disse: eu vejo o céu aberto, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Ou seja, irmãos, no momento mais tenso da vida de Estevão, quando ele estava prestes a ser assassinado, como se ele estivesse diante de bárbaros sem lei, ele viveu também o momento mais glorioso de todos os dias da vida dele. Porque antes que os seus olhos fossem cobertos por uma infinidade de pedras, ele viu o céu aberto, ele viu a glória de Deus, ele viu Jesus em pé, ao lado do Pai. Ele seria morto de fato, mas os céus estavam abertos, os céus receberiam Estevão de braços abertos. Então, irmãos, quando Estevão diz que ele tem essa visão, quando ele disse que estava vendo Deus, quando ele disse que estava vendo Cristo à direita de Deus, a irritação dos judeus começou a aumentar cada vez mais, a ponto de, diz o texto, eles gritarem, eles taparem os ouvidos e eles se lançarem contra Estevão, empurrando Estevão para fora da cidade para apedrejá-lo. E aqui uma informação importante é que os judeus, eles precisavam nessa época da autorização do Império Romano para apedrejar alguém. Mas o endurecimento do coração desse povo fez com que eles matassem Estevão, ignorando todas as regras daquele sistema político. Irmãos, as pedras foram lançadas com toda a força contra Estevão. O sangue escorria pelo rosto de Estevão e a multidão satisfazia ali o seu desejo maligno de matar um verdadeiro discípulo de Jesus. Estevão foi o primeiro mártir da igreja primitiva. E assim como mataram Jesus Cristo, eles também mataram Estevão. E como quem percorria o caminho da cruz, Estevão seguiu os passos de Jesus para a morte. Esse texto faz pelo menos 4 afirmações a respeito de Estevão. A primeira é que Estevão foi aprovado. Sua visão do céu aberto e de Jesus em pé ao lado do Pai era um sinal da aprovação de Estevão diante da perseguição dos homens. Assim como também isso nos lembra da situação em que os céus se abriram e uma voz disse do céu: este é meu filho amado, de quem eu me agrado. No batismo e na transfiguração de Jesus. Da mesma forma que os céus se abriram para o Pai declarar que Jesus era o seu Filho amado, os céus se abrem mais uma vez, para que agora um discípulo de Jesus seja aprovado diante da perseguição que ele estava sofrendo. Então Estevão foi aprovado em primeiro lugar. Em segundo lugar, Estevão orou. Você consegue imaginar pessoas jogando pedra contra Estevão naquele momento, pessoas ferindo Estevão naquele momento? Mas o texto diz que enquanto o apedrejavam, Estevão orava. E, gente, tem momentos das nossas vidas que eles são tão difíceis que a gente até esquece de orar. Mas Estevão está sendo apedrejado. E o texto diz que ele ora. E ele ora dizendo: Jesus, recebe o meu espírito. Assim como Jesus fizera na cruz. Quando ele disse, aliás, registrado pelo mesmo autor, Lucas, que é o autor de Atos. Parece que não é coincidência. Ele quer mostrar que Estevão está seguindo os passos de Jesus. Estevão diz: Jesus, recebe o meu espírito. E na cruz Jesus dissera: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
Estevão foi aprovado, Estevão orou, e Estevão perdoou. O texto diz, versículo 60, parte A: e pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. Estevão está morrendo, mas ele está intercedendo por aqueles que o estavam apedrejando. Isso te lembra alguma coisa? Sim. O próprio Lucas também registra no Evangelho de Lucas que enquanto Jesus era crucificado, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estevão foi aprovado. Estevão orou. Estevão perdoou. Ele orou pelo perdão dos seus inimigos. E por fim, o último versículo vai dizer que Estevão adormeceu. Olha só, tendo dito isso, adormeceu. E aqui fica uma pergunta interessante. Por que o texto não diz Estevão morreu, mas diz Estevão adormeceu? Será que ele não foi morto, então? Ele fingiu ali e dormiu? Quem conseguiria dormir diante de um apedrejamento? Irmãos, é interessante que parece que esse texto está zombando da morte. Porque a verdade é que a morte, para aquele que crê na pessoa e na obra de Jesus Cristo, é como se fosse um sono. E a verdade é que para Deus não tem diferença nenhuma entre acordar uma pessoa e entre ressuscitar uma pessoa dentre os mortos. E é por isso que quando Jesus, como diz os evangelhos, chegou no velório da filha de Jairo, o que ele disse? Ela está dormindo. E as pessoas riram de Jesus. Ela estava dormindo ou estava morta? Jesus sabia que ela estava morta, mas ele disse: ela está dormindo. E é por isso também que a Bíblia se refere aos cristãos que morrem como aqueles que dormem no Senhor. Isso não significa que eles estão numa sala neste momento, literalmente dormindo, mas que em breve eles serão despertados para o dia da ressurreição. Irmãos, a verdade sobre o estado intermediário, quando um cristão morre, é que os que morrem no Senhor, eles encontram Cristo imediatamente. O sono é uma figura, e é uma figura que zomba da morte. E se você quiser evidências disso na Bíblia, o que Jesus falou para o ladrão da cruz? Hoje mesmo tirarás um cochilo no paraíso. Não. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Não é amanhã, é hoje. E Paulo, ele escreve aos Filipenses: para mim seria muito melhor partir e estar com Cristo, mas ainda é necessário que eu permaneça por um tempo no meio de vós. Então Paulo tinha certeza que se ele morresse, no mesmo instante ele encontraria Cristo. Se você tem essa dúvida, se você crê na pessoa e obra de Jesus Cristo, e por acaso vier a falecer, talvez você até goste de dormir. Tem gente que gosta de dormir, e não tem nenhum problema nisso. Mas eu quero dizer para você que o sono aqui é uma figura. Você não vai para uma sala ficar dormindo. Alguns iam gostar de ir para essa sala ficar dormindo até tudo ser consumado. Não. O fechar dos olhos de um cristão aqui é ligado imediatamente ao abrir dos olhos desse cristão diante do Senhor. Por isso que Paulo vai dizer: porque para mim o viver é Cristo, mas se eu morrer é lucro, porque eu vou para o meu Senhor. Ele vai para o Senhor. Se nós morrermos hoje, nós vamos para o Senhor. Voltando ao texto, geralmente as pessoas pensam na morte com muito medo, mas Estevão, ele encara a morte aqui com uma honra, com uma dignidade, com uma tranquilidade que não parecem humanas, e na verdade não são mesmo. Parece que ele está encarando realmente a morte como um simples sono.
E aí Lucas, ao invés de dizer que ele morreu, ele vai dizer: então Estevão adormeceu. E ele parte então, avistando os portões dos céus abertos para a sua morada eterna e celestial. Esse é o final da vida de Estevão. Ou seja, o momento mais doloroso da vida de Estevão foi também para ele o momento mais glorioso de toda a vida dele. Simplesmente porque os seus olhos estavam fixos no céu. E melhor do que isso, Estevão viu o caminho. Estevão viu a verdade. Diante da morte ele viu a vida. E ele foi recebido no céu pelo próprio Salvador dos seus pecados. Irmãos, Estevão trilhou o caminho da cruz. E ele foi recebido no céu. Ele foi recebido na glória pelo próprio Cristo, pelo Cordeiro que foi morto, pelo Cristo que ressuscitou dentre os mortos, pelo Cristo que venceu a morte e pelo Cristo que ressuscitará o seu povo no dia final. Imagina que coisa gloriosa, ele está sendo recebido pelo próprio Jesus. O céu aberto dizendo: seja bem-vindo, Estevão. A sua casa sem dor, a sua casa sem morte, a sua casa sem sofrimento. E Estevão não subiu a essa casa porque ele era uma pessoa boa. Ele não entrou na glória porque ele era o primeiro mártir da igreja primitiva. Ele não foi salvo porque era um pregador do evangelho. E não também por ser um bom diácono. Ele não foi salvo por parecer ter o rosto de um anjo, como diz no capítulo anterior. Estevão foi salvo única e exclusivamente pela pessoa e obra de Jesus Cristo. Pelo sacrifício substitutivo, perfeito e suficiente do Cordeiro de Deus, que verdadeiramente tira o pecado do mundo. Foi a graça de Deus que colocou Estevão nos ombros e o conduziu até os portões dos céus. E por fim, irmãos, pela providência de Deus, o martírio de Estevão impulsionou a pregação apostólica para fora de Jerusalém. A ameaça de morte, os apóstolos foram obrigados a sair de Jerusalém. Jerusalém estava confortável de repente. Nós estamos pregando em Jerusalém, tem ameaças, mas ainda ninguém morreu. Agora tem o mártir. A igreja e os apóstolos estavam sendo impulsionados a saírem de Jerusalém para continuar pregando nos lugares onde Jesus mandou. Atos capítulo 1, versículo 8: vocês receberão o poder do Espírito Santo que descerá sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, capítulos 1 a 7. Em toda a Judéia e Samaria, capítulos 8 a 12. E até os confins da terra, capítulos 13 a 28 de Atos. Ou seja, ao invés de a perseguição atrapalhar os planos de Deus, a perseguição contribui, corrobora para o que Deus intentou fazer. Porque nenhum homem pode atrapalhar os propósitos de Deus, os intentos de Deus, os desígnios de Deus. Não podem ser destruídos, não podem ser mudados pelos homens. Esse é o esboço geográfico de Atos. Jerusalém, capítulo 1 a 7. Em toda a Judéia e Samaria, capítulos 8 a 12. Até os confins da terra, capítulos 13 a 28. Além disso, irmãos, nessa passagem, eu não sei se vocês perceberam, mas o livro de Atos começa a nos preparar para uma nova transição aqui. Da pregação do evangelho dentro de Israel para fora de Israel. E aí, para que isso aconteça, há algumas dicas aqui no texto, que eu não sei se vocês perceberam, versículo 58. E as testemunhas puseram as suas roupas, as roupas de Estevão, aos pés de um jovem chamado Saulo. Ué, mas ninguém mencionou esse Saulo até agora no livro, por que ele apareceu?
O texto está começando a dar uma pista, ó, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai mudar na missão aqui. E aí, se você pegar o começo do capítulo 8, como que começa o capítulo 8? Quais são as primeiras palavras? E Saulo consentiu na sua morte, na morte de Estevão. E Saulo aprovou a sua morte. Aí a pergunta, por que no meio dessa narrativa do nada, parece que o texto menciona Saulo 2 vezes? Para quê? Irmãos, a pregação apostólica dentro de Israel teve um líder. Quem foi esse líder? Quem que estava pregando até agora diante do Sinédrio antes de Estevão? Pedro, apóstolo Pedro. Dos capítulos 1 a 12 de Atos, nós temos a liderança de Pedro na pregação dentro de Israel. Mas o texto está nos preparando, porque em breve a pregação apostólica fora de Israel seria liderada por outro líder. Qual é o nome dele? Paulo, capítulos 13 a 28. Esse é o esboço biográfico do livro de Atos. E esse mesmo Saulo que consentiu na morte de Estevão, ele seria alcançado pela graça de Deus, sendo convertido ao Senhor. E o cara era tão coisa ruim, que ao invés de Jesus mandar alguém pregar para ele, ele mesmo foi ao encontro de Saulo. Em outro momento, quando nós voltarmos a essa série, ou melhor, quando nós voltarmos ao livro de Atos, nós conheceremos mais a respeito da história. Mas é por isso, a título de curiosidade, que Pedro ele é chamado de apóstolo da circuncisão, porque ele pregou aos judeus. E Paulo ele é chamado de apóstolo aos gentios, porque ele pregou para os gentios. Pedro liderou a pregação dentro de Israel. Agora Deus está levantando um homem chamado Paulo, que haveria de liderar a pregação aos gentios. Então nós nos despedimos de Jerusalém, esse lugar que, como disse Jesus, mata os profetas e apedrejam os que lhes são enviados. Em breve nós voltamos ao livro de Atos, com a propagação de Cristo na continuação da missão. Mas, irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos através desse texto é que seguir os passos de Jesus tem um preço muito alto. Sabe por quê? A salvação é pela graça, mas segundo a Bíblia, ser discípulo de Jesus custa tudo o que nós temos. Eu vou falar mais uma vez. Vou falar mais uma vez só para nós fixarmos. A salvação é de graça, mas ser discípulo de Jesus custa tudo o que nós temos. Ao longo da história, por causa do Senhor, muitos convertidos foram abandonados e ridicularizados pelos seus próprios familiares. Muitos perderam amigos e se tornaram motivo de zombaria neste mundo. E assim como Cristo foi odiado e morto, tal qual são os discípulos de Jesus ainda no mundo de hoje. Desde os profetas e apóstolos que foram mortos por pregar a verdade de Deus ali no primeiro século, passando por aqueles cristãos que foram lançados aos leões nas arenas de Roma como espetáculo para aquelas pessoas, considerando também aqueles que foram acesos como tochas humanas, morreram queimados por causa da fé, até os cristãos que ainda são martirizados no mundo de hoje. Cristãos que estão sendo perseguidos e mortos, e memorize o nome desses países. Em primeiro lugar, na Coreia do Norte. Em segundo lugar, na Somália. Em terceiro lugar, no Iêmen, na Líbia, no Sudão, na Eritreia, na Nigéria, se você tem acompanhado as notícias. E isso em todo o mundo nos dias de hoje.
Irmãos, às vezes para nós parece uma realidade muito distante a perseguição. Qual é o máximo de perseguição que nós já sofremos? Uma pessoa se incomodar porque a gente falou de Jesus? Irmãos, no mundo de hoje, em muitos países, há pessoas sendo mortas simplesmente porque disseram: eu creio em Jesus Cristo. Simplesmente porque cultuaram. Neste momento no mundo, irmãos, há pessoas que estão escondidas em buracos para poder prestar culto ao Senhor. Neste momento há pessoas que elas estão se escondendo, porque se elas forem encontradas bendizendo o nome do nosso Senhor, elas serão mortas. Mas você sabe o que a Bíblia diz a respeito dessas pessoas? Hebreus capítulo 11, versículos 33 a 38. Presta bastante atenção no que a Bíblia diz sobre os mártires da fé. Olha só. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio. Morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos na terra. Meus irmãos, vocês sabem o que Estevão e todas essas pessoas têm em comum? Versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu. É isso que eles tinham em comum. A primeira resposta é que é o Espírito que capacitou e que capacita essas pessoas a seguir Jesus até a morte. Ninguém tem essa força, ninguém tem esse poder. Sem o Espírito, nós seríamos como os discípulos, que quando Jesus foi preso, todo mundo sumiu. Quando Jesus está na cruz, todo mundo ficou com medo de chegar perto. Mas a segunda resposta, Estevão, com os olhos fixos no céu. É isso que Estevão tem em comum com todos os mártires. Os olhos dos mártires sempre estiveram fixos em Cristo Jesus. E é por isso que eles morrem. Porque eles não estão pensando em si mesmos, eles estão olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E talvez você entrou aqui hoje e eu não quero entrar na discussão do quanto a gente é perseguido ou quem é mais perseguido, se é no Oriente ou se é no Ocidente. Eu vou entrar na seguinte questão. Todos nós, como eu disse durante a direção do culto, passamos por aflições, passamos pelo desânimo, passamos por momentos de tristeza, passamos por tribulações. E a pergunta é, o que esse texto tem a nos ensinar? Como a gente lida com os problemas desta vida? Como a gente lida com as notícias ruins? Como a gente lida com as enfermidades? Como a gente lida com o aumento das dores no corpo? Como a gente lida com os problemas no casamento, no trabalho? Como a gente lida com as demissões?
como a gente lida com o armário vazio, como a gente lida com um país que tinha tudo para ser muito rico, e é na verdade muito rico, mas onde você vê tanta miséria, tanta corrupção, tanta desgraça. Onde nós podemos encontrar esperança para lidar até mesmo com as perseguições, com as afrontas por causa de Cristo, mas não somente com as perseguições, com os problemas que envolvem a nossa vida, com a nossa ansiedade, com a nossa tristeza, com a nossa depressão. Como que a gente lida com tudo isso? Esse texto nos sugere duas coisas. A primeira, nós precisamos buscar sermos cheios do Espírito Santo através dos meios de graça, através da leitura bíblica, da oração e da comunhão. Efésios 6, 10 a 13 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Resisti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra a cilada do diabo. Pois, e aqui a gente vai entender por que Estevão não reage. Aqui a gente vai entender por que Estevão não briga, por que Estevão não levanta e tenta ir contra aqueles que estão lançando pedras, por que Estevão intercede por essas pessoas. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que nós temos que lutar. A nossa luta não é contra o nosso chefe. A nossa luta não é contra o nosso empregado. A nossa luta não é contra os nossos familiares. A sua luta, meu irmão, não é contra a sua esposa. A sua luta não é esposa contra o seu esposo. A luta de vocês não é contra os filhos de vocês. Filhos, a luta de vocês não é contra os pais. A nossa luta é contra os principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. E é por isso que nós precisamos da armadura de Deus. É preciso que nós nos fortaleçamos com os meios de graça, com a palavra, com a comunhão, com a oração, para que nós sejamos aptos a lidar com os desafios da vida. Sabe por que às vezes a gente fica igual a galinha de Angola, estou fraco, e não consegue encontrar forças nenhuma? Porque a gente não lê a Bíblia, porque a gente não ora, porque a gente se afasta da comunhão, e aí o que acontece? A gente se torna presa fácil para todos os problemas da nossa vida. Às vezes um problema pequeno já nos abala completamente, mas Deus nos deixou um meio. Nós olhamos para Estevão nesse texto, e a palavra nos diz, cheio do Espírito Santo. E aí você fala, não, mas não está dizendo que ele lia a Bíblia, está dizendo que é cheio do Espírito Santo. Como você acha que ele foi cheio? E você quer uma prova de como ele foi cheio? Lê o discurso de Estevão. Ele foi pregar, ele começou em Abraão e foi terminar em Salomão a pregação dele. O discurso dele. Você acha mesmo que ele foi cheio? Irmãos, Deus, ele transmite graça através de meios. A gente precisa entender isso. Senão a gente vai viver uma vida fracos espiritualmente. Espiritualmente não nos desenvolveremos como cristãos. E nós não saberemos lidar com a nossa própria vida. Então essa é a primeira coisa. E olha só a continuação do texto. Por isso tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau. Olha só, é justamente para isso. E havendo feito tudo, permanecer firmes. É Deus quem nos capacita a perseverar pelo Espírito, certo? Mas como ele faz isso? Por meios. Pela Escritura, pela oração, pela comunhão. Não nos esqueçamos disso. Você quer ser cheio do Espírito Santo para lidar com os problemas da vida, com as perseguições, com aquilo que foge do controle da sua mão? Se aproxime dos meios de graça e não se afaste deles jamais. A segunda, a aplicação que eu quero trazer aqui. Tire os olhos de si mesmo. Tire os olhos desta terra. Tire os olhos das circunstâncias e fixe os seus olhos no céu.
Hebreus 12, 2. Fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu. E onde ele está agora? Olha a visão do Estevão, e está assentado à direita do trono de Deus. Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, se nós não queremos nos tornar presa fácil da influência do mundo mal, do Satanás, que anda ao nosso derredor como um leão buscando a quem possa tragar, e da nossa própria natureza pecaminosa, nós precisamos buscar sermos cheios do Espírito Santo através dos meios de graça, mas não somente isso. Nós precisamos tirar os nossos olhos de nós mesmos. Nós precisamos tirar os nossos olhos deste mundo. Nós precisamos tirar os nossos olhos das circunstâncias. E nós precisamos olhar firmemente para o céu, para Jesus. Ah, fui eu que criei, autor da nossa fé. Ah, fui eu que batalhei para chegar até o final, consumador da nossa fé. Jesus é o autor. Foi Ele que produziu essa fé em você. E é Ele que vai te fazer, vai te capacitar a perseverar até o final. Ele é o autor, Ele é o consumador. Ele começa, Ele termina. A Ele seja a glória eternamente. Se você sair daqui com duas palavras na mente, cheios do Espírito Santo e com os olhos fixos no céu, é tudo que a gente precisa para enfrentar as aflições deste mundo. Nem mesmo a morte haverá de nos atormentar. Ela não trará medo para nós. A ideia de morrer não vai ser algo desesperador para nós. Porque nós sabemos que por causa da obra de Cristo, a morte é como um sono e ela já foi vencida. Pense no dia do seu velório como um adormecer. Você que crê na obra de Jesus Cristo. E porque nós sabemos que por causa da obra de Cristo, aconteça o que acontecer, o céu estará aberto. O céu nos receberá de braços abertos. Assim como Estevão viu a glória de Deus, nós, no último dia das nossas vidas, nós seremos recebidos pelo próprio Cristo na eternidade. E para que você imagine esse momento com expectativa e para que você tenha esperança na vida, eu quero encerrar esse sermão com a leitura do hino 509 do cantor cristão, cujo título é Eu Verei o Meu Redentor. Esse hino diz o seguinte: finda a lida terreal, quando já do rio além, nessa vida tão gloriosa me encontrar, sei que lá meu Redentor finalmente eu hei de ver, e com hinos de louvor hei de o saudar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver o meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Ó que enlevo divinal, o seu rosto a contemplar, desde a aurora desse dia perenal. Como então meu coração haverá de o exaltar, pela graça e compaixão celestial. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar.
Nessa pátria de esplendor, hei de amigos encontrar. Meus irmãos em Cristo, lá hei de rever. Mas primeiro que os irmãos, quando ali no céu chegar, meu Jesus é quem eu mais anseio ver. Hei de ver meu Redentor, redimido, junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Última estrofe. Pelas portas de Sião, com as vestes a brilhar, onde à noite o pranto nunca chegarão. Lá no lindo céu de luz, há de Cristo me guiar, e muito perto, sim, eu hei de vê-lo então. Hei de ver o meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Você conhece? Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Vocês aprenderam? Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Irmãos, o mundo não é digno daqueles que morrem pela causa do Evangelho. Estes, por causa dos méritos de Cristo, verão a glória de Deus e verão o seu Redentor, porque os seus olhos estão fixos no céu, os seus olhos estão fixos no céu, e os céus estão abertos para recebê-los. Que os nossos corações sejam capturados por essa realidade. Exultemos e alegremos, porque grande é o vosso galardão no céu, disse Jesus. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Você sabe qual é a diferença entre a religião e o evangelho? Na falsa religião as pessoas matam pelo que acreditam, mas no evangelho os discípulos morrem pelo que acreditam. Que venham as pedras. Eu não sei qual é o apedrejamento que você está passando hoje, mas eu só sei de uma coisa: no dia final nós também o veremos, assim como Estevão viu. Louvado seja o Senhor. Pai, obrigado. Obrigado, Pai, por essa série de atos. Obrigado, Pai, pelo encorajamento que o Senhor nos traz através dessa palavra.